Eu que agradeço a oportunidade, nesse domingo, de rever pessoas. Como é gostoso rever pessoas, né? Rever amigos, fazer novos. A vida é feita dessas coisas. Isso vale um tesouro. É um tesouro muito mais gostoso do que a gente possa amealhar lá nas coisinhas que a gente fica olhando de vez em quando. Não sabe nem para que comprou aquela porcaria lá. Mas depois a gente fica lá, pois é, fica para o inventário depois. Mas vamos lá, vamos falar um pouco de saúde mental. Saúde mental vai de um equilíbrio que a gente começa a ter, e alguns fatores ajudam muito para a gente poder desenvolver essa saúde mental. Vamos começar primeiro da fase mais fácil, e depois a gente vai colocando um pouquinho das coisas que acontecem. Fiquem tranquilos, que todo mundo vai se encontrar de vez em quando aqui. Porque ninguém é muito bem da bola aqui, né? Para estar nessa encarnação aqui, a gente já não é muito certo, não. Então, sempre vai ter traços. O problema é quando você se fixa neles. E aí fica mais tempo patinando. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para ter uma boa saúde mental, tem que ter também uma saúde emocional, né? Aí tem muita importância o carinho, o amor, as orientações e os exemplos que a gente tem desde pequenininho. Primeiro, a gravidez foi planejada, legal, ou veio? Porque a turma lá de cima falou, vai que está na hora. Mas não esperava agora. Então esse negócio de gravidez fora de hora não existe, viu, gente? Ah, foi fora da hora. Fora da hora da gente aqui. Lá para cima estava tudo certo. Então como é que a gente acolhe isso e faz o melhor possível? Aí também leva em conta o tipo de exemplo e atitude que a gente tem na formação da criança. Porque vai dar um monte de rolo lá na frente. Imagina aquela criancinha em que os pais cantam aquelas músicas agradáveis, a gente já comentou isso, né? E se a criança entender a letra, ela não dorme nunca mais, né? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança, né? A cuca vai pegar, né? Então, quer dizer, a criança apavora, ela só fica embalada pela sintonia da música. Mas a questão é que a criancinha maior já entende aquelas palavras esquisitas. O homem do saco vai tomar injeção, hein? Se não ficar quieto, vai tomar injeção. O guarda prende. Então, você imagina essas coisas na cabeça da criança que está vindo, depois vai traumatizada, não sei porquê, né? A criança, dentro da barriga, está acostumada com o escuro. É escurinho lá, não fica claro, não tem luz lá dentro. Aí a criança nasce e os pais, para dizer, eu deixo uma luz acesa porque vai que ele assusta. Aham, é por causa dele ou por causa dos pais? É o pai ou a mãe que não consegue dormir com a luz apagada e bota a desculpa no moleque, bota o abajur ligado, porque para ele dorme numa boa no escuro. Isso tudo vai introjetando e vai repetindo, que vai, aí eu não consigo dormir no escuro. E vai aprendendo um monte de coisa a gente ouvir falar. Dos exemplos, dos medos, né? Trovoada, apaga a luz, fecha a janela, desliga a televisão. Aí quando começa a trovejar, o moleque já fica apavorado, vai começar aquele tropé aqui em casa. E aí pequenininho, nem está entendendo porque está fazendo aquilo. Então, nessa fase, a gente está moldando uma série de coisas. O exemplo, às vezes os pais só gritam. Gente, só fala gritando. E como é que ele aprende? Aprende isso. E às vezes se assusta. É aquela gritaria danada, e às vezes por bobeira, né? Aí assiste televisão, a gente pensa que eles não prestam atenção. A criança parece um HD semi-novo. Então ele está cheio de espaço para preencher. Se você deixar, ele vai captando um monte de coisa que vai vendo. Depois, com o tempo, nosso HD começa a patinar, né? A gente começa a esquecer as coisas, né? O cara vai no médico e fala, doutor, estou com problema de esquecimento. O médico falou, há quanto tempo? Quanto tempo o quê, doutor? Você vê que aí a coisa está um pouco mais grave que a gente imagina. Então, é só para a gente ver que algumas coisas são normais e outras começam a ser meio complicadas. Mas essa gênese da criancinha pequena e vai crescendo, os exemplos que tem, vai ter muita importância lá na frente. Na formação, no equilíbrio. A criança que é muito protegida, tudo embaixo da asa, vai ter uma dificuldade de tomar uma decisão depois. Sempre espera que alguém lhe oriente. Né? Vai comprar o sapato de enfiar ou de amarrar? Não sei, mãe, qual que você acha? Compra esse, tá bom. Vai comprar uma blusa tal ou tal? Qual que você acha, mãe? E aí a mãe é tão prestativa que compra sempre as coisas que ele gosta, né? E aí ele vai ter dificuldade depois também de optar as coisas. Vai falar em público, fica quieto agora deixa os adultos conversar, vai lá para fora. E aí, pronto.
Ele vai ter muita habilidade de falar depois na classe, ler as coisas. O que não quer dizer que não vai aprender com o tempo. Não é que teve um trauma lá de infância, vai ficar a vida inteira assim. Não, vai melhorar com o tempo, mas tem que alguém estimular, porque senão ele acomoda e fica lá. Então, uma gênese importante do nosso equilíbrio vem desde a infância. Vem dos exemplos, da convivência, o que a gente faz. Outra coisa importante é como a gente lida com os outros. Como é que a gente é na escola com os amigos? É da turminha do fica quieto no cantinho. Bullying vai ter sempre, viu, gente? Pode falar que é proibido. Todo mundo aqui teve bullying. Né? Ou porque tirou nota boa, ou porque faltou aquele dia. Sempre coloca alguma coisa e pumba. E a criançada é cruel, né? Faz uns comentários, são cruéis. Se você ouvir, pode ser muito dissimulado. Não, hoje não pode, mas dê uma oportunidade, você vê em jogos cênicos que você acaba tendo, dá uma cacetada com alguma coisinha que você fala aí, teve segunda intenção pesada, né? Ou porque é gordinho, ou porque está mais devagar para a leitura, ou não sei o quê, e aí rola uma brincadeira. Os esportes são importantes, porque você aprende um monte de coisas, regras, disciplina, que você não ganha sempre, né? Não é aquele brinquedinho que a gente vai fazer em casa, que deixa sempre ganhar para ele ficar bem. Aí quando ele perde, ele se frustra e chora. Será que não tem que estar treinado a saber que às vezes acerta, às vezes não acerta? Não tampe demais as sensações, tentando proteger demais, porque depois fica difícil lá na frente. Então é só para ver como a gente vai construindo isso. A gente lembra da nossa infância, lembra dos nossos filhos, alguns já estão lembrando dos netos, outros já do bisneto, e a gente vê que a gente pega mais leve quando a gente é avô, né? Não precisa pegar tanto no pé, tem coisa que é mais leve, não precisa ficar enchendo tanto. Pode fazer uma coisa mais simples. Então é tudo isso que a gente começa a ver que tem a ver com as nossas coisas. As atividades culturais, onde eu levo? Que programa eu assisto na TV? Assisto a novela com a criança pequena perto. Ah, ela não presta atenção. É o que vocês acham. Um monte de briga, gritaria, umas coisas bastante estranhas na formação dos outros. Então tudo isso está na cuca. Aí pergunta, não consegue ter diálogo em casa, vai ter diálogo fora, com explicações às vezes bem esquisitas, com os amigos, são muito conhecedores do mundo, né? E aí começa a ter um monte de distorções na formação. Tudo isso vai fazer com que a gente entre em conflito muito frequentemente. E quando não se resolve o conflito, a gente vai ver o que dá aqui. Então a gente vai fazer sobre as nossas ações, como é que ele vê o pai agindo no farol quando alguém pede alguma coisa, o comentário que se faz, é vagabundo, não trabalha, né? Você não conhece o cara. Você está emitindo um parecer, você não sabe a vida dele. Então, muito cuidado com os comentários, porque as crianças, eu falei, é um HD, prestes a gravar informações. Comentários no trânsito, quando alguém passa, você xinga. As atitudes, até de parar a criança para descer na escola fora do lugar. Mas é rapidinho, né? Aí ele aprende que isso pode. Então é só para ver como a gente forma e principalmente como a gente também deforma ao longo do tempo. Felizmente a vida, quando não se aprende em casa, aprende fora, né? A gente sempre comenta que ética, 90% vem de berço, é o que se vê em casa. E o resto a vida vai corrigindo, quer na escola, quer no trabalho, quer pelas ações penais que acaba tendo ao longo da vida. Então a coisa começa assim, como é que eu convivo a minha parte social? Como é que eu convivo com meus familiares, com os meus amigos, com os meus colegas? Ah, mas ele é tão chato que ninguém aguenta falar com ele. Depois reclama que está sozinho. Só reclama. Quem que quer conversar com ele? É muito chato. Aí, vai lá, não vou? Não, não vou. É chato pra caramba. Vai na avó? Não, a avó não brinca nunca. Como é gostoso poder brincar. Porque na brincadeira você também está exercitando várias habilidades da vida. E não, deixa que eu faço. Quer ajudar na comida? Vamos fazer. Ah, mas vai demorar muito mais. Qual é a pressa? Pelo menos você tem alguém ali do lado fazendo as coisas, jogando farinha no chão, né? Depois ensina a limpar. É assim que faz as coisas, né? Eu já contei para alguns aqui, quando eu era pequeno, eu tinha lançado aquela pasta Signal. Sabe aquela pasta que faz as listinhas? Hoje está comum as listinhas. E eu era pequenininho, eu devia ter uns 6 anos de idade. E eu queria saber de onde saíam as listinhas. Aí peguei uma pasta nova,
e tinha uma tesoura lá perto. Eu abri. Você já sabe de onde sai a listinha? Olha só. Quanta coisa a gente deixa passar, né? Eu tentei ver, aí fiquei frustrado e fiquei de castigo, porque eu fiz uma sujeira. Eu abri a pasta e fiquei muito frustrado porque a pasta era branca. Aí eu pegava a pasta e tchofe na pia, tchofe no chão, tchofe no espelho, e puxa a pasta, e cadê a cor da pasta? Eu não achava. Estava ficando bem chateado e bem sujo o banheiro. Imagina a pasta nova. Aí minha mãe, quando chegou, deu aquela bronca, tá, mas aí eu descobri. Eu peguei a tesoura e cortei mais um pouco e descobri que tinha uma pecinha de plástico na ponta da pasta. Então, só quando a pasta passa é que vai riscar a pasta. Se fosse misturada lá atrás, de tanto aperta e desaperta, aperta e desaperta, ia ficar rosa a pasta. Porque ia misturar tudo, né? Essa bronca que eu levei serviu para um monte de coisa para mais tarde eu explicar também lá na faculdade para os alunos. Quando alguém fala que tem um escarro e sai risco de sangue, significa que está pegando a parte alta. Porque se fosse lá debaixo do pulmão, vinha misturado com catarro. Não vem riscado. Nas fezes também. Se sai risco de sangue, é patologia bem próximo do orifício anal. E não lá de cima do intestino que vem misturando. Então a bronca que eu levei serviu para aprender alguma coisa para usar mais tarde. Até as broncas a gente aprende, gente. Então, pode dar bronca também. Não precisa dar bronca de bater, mas é só pôr para refletir. E a gente vai melhorando mais. Hoje em dia, as crianças têm pouco limite. Antigamente, as crianças tinham muito limite e muito medo. Não fazia porque entendia, fazia porque senão apanhava. Ou ficava de castigo. Então, eles respeitavam mais. Não sei se respeitavam ou tinha medo. Acabava respeitando porque senão o pau comia. Hoje também não tem limite nenhum. As crianças fazem o que querem, ninguém fala não. E aí também vira uma bagunça. Então tem que ter um equilíbrio um pouco mais legal em relação às coisas. Bom, como que as coisas começam? Tudo começa quando você tem duas opções, A ou B. Opção A, vou trabalhar. Opção B, não vou trabalhar. Eu vou trabalhar, gosto do que eu faço, preciso disso para ganhar meu dinheirinho, então vou trabalhar. Nem esquenta a cabeça. Para mim isso não dá conflito nenhum. Quando eu fico na dúvida entre A e B, isso me gera um conflito. Vou trabalhar, estou gostando, meu trabalho está mais ou menos, eu comecei a fazer um bico. Eu estou vendendo salgadinho, brigadeiro, estou fazendo uns bicos por fora e comecei a ganhar uma grana. Então eu já estou na dúvida, vou trabalhar ou cuido do meu negócio? Então aquilo que eu não tinha dúvida, eu passei a ter uma dúvida. E essa dúvida gera um conflitozinho. Isso pode ser com vou trabalhar, não vou trabalhar, compro um carro, não compro um carro, compro zero, compro semi-usado. Para uns isso pode ser um conflito muito grande e para outros muito sossegado. Não tenho dinheiro, não tenho grana sobrando, não vou comprar carro, coisa nenhuma. Aí sobrou uma graninha a mais, compro um carro novo, seminovo, Ford ou Chevrolet. Aí já começou um conflitozinho pequeno, mas está ali. Conflito afetivo. Gosto da Maria ou gosto da Paula? Gosto da Maria. Ou você gosta da Paula? Acho que gosto da Maria. Aí eu fico naquela dúvida. E quando esse conflito não se resolve, para você não sofrer muito, você lança a mão de mecanismos de defesa, que são inconscientes. Um deles é a negação. Fraquinho, ruim de usar. Gosto da Maria ou gosto da Paula? Gosto da Maria. A Paula não existe. Negação. Aí, Maria, vamos sair no feriado e tal? Ela falou, não dá porque eu vou viajar. E nesse final de semana, também não posso. Acho que a Paula não ia fazer isso comigo. Na primeira dúvida que eu tenho, eu voltei a pensar aqui, porque o conflito não está resolvido. Lá dentro está meio... Eu posso elaborar mais um mecanismo de defesa. Vou ficar com a Maria, porque a Paula sai com todo mundo. A Paula conversa com muita gente, eu vou ficar com ciúme depois, acho que eu não quero a Paula. Pode ser tudo mentira, mas isso já me justifica ficar com a Maria, não tanto com a Paula. Então veja que eu estou criando isso, nem tenho consciência disso, porque é inconsciente, e a partir daí eu assumo que isso está certo. Aí o conflito não volta, eu fico bem. Então, para me defender, eu lanço mão de alguns mecanismos que nem sempre são muito adequados. Ou então eu falo, quer saber de uma coisa? Eu quero saber de Maria e Paula, coisa nenhuma. Meu negócio é estudar, vou trabalhar, ganhar dinheiro e viver minha vida. Então eu começo a me dedicar, estudo, trabalho bastante, e aí começa a me dar um sono, não sei o que está acontecendo. Eu estou cansado, né? Acho que eu preciso de uma vitamina. Porque eu estou muito assim, a minha energia vai embora, não sei o que está acontecendo. Deve ter algumas coisas mal resolvidas lá atrás.
Eu sublimei, eu passei por cima. Sublimação na química, lembra? É quando você passa do estado sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Você pulou uma fase. Isso é chamado sublimação. Na psicologia também. Sublimação é quando você pula fases. E aí você acaba pulando lá para frente, fica faltando um pedaço aqui. Exemplo de sólidos que vira gás, se você pegar enxofre e colocar fogo, ele não passa para a fase líquida, ele já vira vapor direto. Então isso é sublimação na química. Então aqui o que acontece? Não quero saber de Maria, de Paula, coisa nenhuma, vou trabalhar e tem alguma coisa que eu não sei o que é. Aí meu organismo começa a chiar, não está legal. Eu acho que eu estou com muito sono, não sei que eu durmo tanto, tem alguma coisa mal resolvida aí. Quando não resolve o conflito, vai gerando angústia. A pessoa fica angustiada, e angústia é o núcleo da neurose. E agora a gente vai falar um monte de coisinhas que a nossa cabeça, quando desequilibra um pouco, todo mundo desequilibra, fique tranquilo, então não precisa ficar preocupado, vão ter traços dessas coisas, uma vez ou outra tem. O problema é quando isso passa a ser constante, às vezes precisa de ajuda. Então vamos lá. Angústia. Ficar angustiado, aquele negócio de dar uma opressão no peito, eu me sinto meio assim constricto, não sei o que está acontecendo, não sei, não vejo uma razão para ter isso, mas eu estou angustiado, né? E a gente vai depois falar um pouquinho. No Evangelho fala o seguinte, que o motivo das suas adversidades, dos seus problemas, tem duas origens, ou nessa existência ou fora dela. Então é isso. Então resume rapidinho, em duas palavras, ou foi uma bobagem que a gente adquiriu nessa existência, normalmente é. Ou pode ser alguma coisa de vidas passadas, mas a gente bota a culpa sempre na vida passada, no obsessor, e esquece de fazer a nossa parte. Então, vamos fazer a nossa parte hoje, para melhorar mais um pouquinho e dar menos desculpa lá para trás. Então, angústia é uma sensação, não é depressão, é angústia. E é por isso que eu vou pontuar hoje coisas diferentes, que hoje em dia tudo virou depressão. Toma tal remédio, porque o remédio é um estabilizador de humor, você não fica nem muito deprimido, nem muito alegre. Então, fica ali, né? E aí, tudo bem? Aquele sorriso feliz, né? Pelo menos eu choro menos, né? Então tá um negócio meio esquisito. Então a gente consegue com remédio deixar mais ou menos ajeitado, às vezes não dá certo, tem que aumentar a dose, e às vezes nem com remédio vai, porque eu continuo com a cabeça do mesmo jeito, não mexi onde precisava. Vamos para frente? Aqui. Ansiedade. Ansiedade, eu sofri por antecipação. A coisa nem começou, estou sofrendo antes da hora. Ai, meu Deus, e se chover? Aí, e se começar a ventar muito? E se, nossa, passaram... O pessoal também apavora, né? Passaram uma mensagem, parece que Campinas ia acabar no sábado, né? Pelo WhatsApp, vai vir a trovoada aqui, vai não sei o quê, uma chuvinha mansa, né? E a gente fica sofrendo por antecipação. Aí se vier essa chuva, molha. Você vai mudar o tempo? Não. Então para de pensar com coisa que não precisa. Fica ansioso. Então, quando eu tenho um senso, às vezes, muito de responsabilidade, de querer fazer as coisas, não sei o quê, isso às vezes e às vezes é insegurança. Então, como eu sou muito inseguro, eu quero controlar todas as variáveis possíveis para não ter erro. E, logicamente, que eu não vou conseguir. E aí eu fico ansioso. E se tal coisa, e se tal coisa, e se acontece aquilo, eu começo a viver do e se, e é uma desgraça só. Uma coisa ruim para gerar isso é noticiário. Só tem notícia horrorosa. É uma desgraça atrás da outra. Aí ele não contente com isso, ele muda de canal e assiste outro noticiário para falar a mesma coisa. Acabou de ouvir ali, troca de canal, escuta de novo, e sem contar aqueles que demoram. A notícia dura 20 segundos, o cara consegue contar em 20 minutos. Aqui, ó, olha aqui, ó. E aí fica contando a mesma coisa, e repete. Se você prestar atenção naquilo, você não sai mais de casa. Porque a cada esquina está tendo um tiroteio. Estão roubando não sei quantos. Então você fica apavorado. Então é só para ver como a gente às vezes está dando muita vazão. Em vez de usar a cabeça para outra coisa e ocupar melhor o tempo, a gente fica hipnotizado lá na telinha, hoje no celular, hoje no computador, e fica horas a fio nisso. Depois reclama que não tem tempo. A gente perde tempo com algumas coisas e usa mal o tempo para outras coisas. Então a ansiedade é isso. Você começa aí tem uns que roem unha, outros já roem o dedo inteiro, outros já batem o cotovelo. Então começa aquela sensação. E quando isso aumenta muito, eu acabo não controlando. E piora mais. E quando piora mais, você pode ter pânico. E o pânico trava você. O pânico pode engessar. E não tem lógica. Você fala, não, eu sei que isso está na minha cabeça, mas não tem jeito. Eu começo a ter um monte de sintomas do pânico. O coração dispara.
dificuldade para respirar, sensação de morte iminente, e instala isso de uma hora para outra, não tem nenhum motivo aparente, você não teve nada que você viu, vendo nada, e a pessoa fica, por quê? Eu não controlei minha ansiedade, aquilo foi virando uma bola de neve, foi aumentando, 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 e aí eu fiquei totalmente travado, e chega a bloquear mesmo as pessoas. Então vamos lá, o pânico está muito ligado ao medo. Um pouco de medo te auxilia a você ficar mais alerta, mais esperto. Mas se ele ultrapassar esse ponto, ele trava. Aí a pessoa trava. É que nem o cara, olha, está tendo um assalto ali, faz alguma coisa. O cara, já fiz. Né? Às vezes não dá tempo, você acaba fazendo ali mesmo. Os animaizinhos fazem isso com mais frequência. Né? Quando você assusta um cachorrinho, ele abaixa assim, já... Né? Você percebe que o animalzinho está com medo quando ele coloca o rabo entre as pernas. Né? Então ele tem uma série de sinais. E as pessoas também percebem, a gente consegue notar isso com alguma frequência. Os principais sintomas do pânico. Na cabeça, né? Vai ficando aquela sensação de, o que eu faço? Eu sei que isso está na minha cabeça, mas não consigo sair disso. Libera adrenalina, o coração acelera, tem taquicardia, dá palpitação, a respiração fica ruim, fica difícil de dormir, enjoo, sensação de desmaio, tontura, pressão cai. Ai, minha pressão está baixa, né? Normalmente está todo ansioso, atrapalhado, um monte de coisa. E aí você fala, mas não está... Come sal, bebe água, ajuda, mas precisa acertar a cabeça. Porque senão isso volta toda vez, fica uma bagunça só. Então vamos lá. As coisas mais comuns. Acho que eu estou tendo um infarto, eu vou morrer. Isso é a certeza que todos nós temos, mas a gente não fala nessa hora que é pior, né? Eu vou morrer, vai. Disso não. Coisa ruim fica até mais tarde, pode ficar tranquilo que você vai ficar muito tempo aqui para acertar as outras coisas. Não quero mais sofrer, vou ter que sair correndo para o hospital, né? E a pessoa começa a ficar apavorada, tem que ter o remédio perto, se não tiver o telefone, o hospital e faz um monte de coisa. Preciso ligar para o meu psiquiatra, será que eu peço ajuda para alguém? Vou desmaiar, estou ficando sem ar. São as coisas mais comuns de quem tem essas crises de ansiedade, que pode se transformar em pânico e a coisa vai ficando uma bola de neve que depois para sair é muito difícil. E às vezes ficam dias subsequentes sentindo a mesma coisa. Outra coisa é o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa começa a ter que organizar tudo, porque organizando eu controlo as variáveis. Aí, controlando as variáveis, a chance de dar erro é menor. Só que cada vez eu fico mais dependente disso. E ficando dependente, eu acabo tendo lá, o lápis está fora do lugar, não está bem aparada essa graminha, né? Às vezes eu tenho que lavar a mão, começa a ter um monte de tique, né? O Nadal tem uns tiques legal, quando vai, né? Vai sacar, puxa. Então, e toda vez ele faz isso, ele virou um tique, né? Que virou... E se não fizer aquilo, ele deve errar o sax. Embora ele faça isso, e erra o sax também. Então é só para você ver que a gente vai criando um ritual para poder se garantir. Embora você descubra que não tem lógica nisso, você não consegue não fazer. É muito difícil. Então quem passa por isso sofre bastante. E a gente precisa entender. E ao mesmo tempo, precisa fazer um desmame, um treinamento para poder tirar essa sensação. A gente fica muito preso nessas sensações. E nem sempre é muito fácil ficar preso nisso. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Esse negócio de ficar preso é meio atrapalhado, mas vamos aqui fazer um exemplo prático. A chave... Pode me ajudar, por favor? Pegar uma vítima aqui, né? Por gentileza, aqui na frente. Como é que você chama? Arnaldo. Arnaldo. Cuidado só com o siso aqui, Arnaldo. Arnaldo, é o seguinte. Deixar a chave aqui. Socorro. Já foi preso alguma vez, a primeira vez? Deixa quieto. É melhor não contar, né? Não, então vamos lá. Preso. Então agora vai ser. Mas eu não fiz nada de errado, o senhor vai me prender? A gente sempre acha isso também, né? Eu estava quietinho. E Jesus falava também, quem atirou a primeira pedra, né, atira quem não fez erro, né? Então a gente também, imagina aqui se a gente tem capacidade de falar que a gente não erra, né? A gente só não assume, isso é diferente, mas... Quando a gente começa a assumir é mais fácil, gente.
Está machucando? Não. Ainda não, né? Então a gente aperta bem. Já posso falar que já fui preso. Agora você pode falar, eu na frente de tanta gente de testemunha, aí você fala que não viu nada também, o pessoal faz isso também. Então vamos lá. Então tá aqui. Aqui. E prende mesmo. É? Dá para tirar a mãozinha daí? Não. Não? Difícil, hein? Então tá bom. Então agora a gente vai fazer um número chamado mão camaleão. Vocês conhecem? Abre a mão assim, a mão tá rosadinha, ela vai ficando roxinha, pretinha, não, brincadeira. Deixa eu pegar a chave, só um minutinho. Pode ser só um dedo ficar roxo, primeiro presidente. Então vamos soltar isso aqui. Então quando a gente vai se sentindo nesses rituais presos, às vezes é necessário ajuda. Então agora você vai ter a sua vingança, vai poder me prender aqui com tranquilidade. Isso. Vai. Realização. Do lado sádico. Pode apertar bem, não tem problema. Pode deixar bem apertado, senão vai falar que fica mais fácil. Tá ficando roxo, hein? É, tá ficando. Pode caprichar. Opa. Aqui. Tá muito apertado? Não, pode apertar bem, não tem problema. Então, pedir ajuda é importante, porque às vezes você, enrolado no meio das coisas, você não consegue fazer muita coisa. Agora você me ajuda. Pega esse lenço aqui, por favor. Isso. Então tá aqui, ó. Ok? E quando você pede alguém que tem mais habilidades, podia cobrir minha mão? Assim? É. Vamos ver quanto tempo. Você está de relógio, não? Para saber se a gente consegue sair daqui. Então, veja só. Obrigado. Cuidado aqui. Então, pessoal, não perca tempo, peça auxílio, viu? Porque senão você fica embaçando lá um tempão. Pode ter uma série de mecanismos de dessensibilizar isso. E tem que ter um exercício seu. Aos pouquinhos eu consigo fazer uma coisa que antes eu não conseguia. Já consegui sair sem dar 2 voltas na casa antes, né? E a gente tem um monte... será que fecharam a porta? De noite? Vamos ver se está fechada, né? Então a gente tem traços disso o tempo inteiro. Se eu me fixo nisso, vai ficando complicado. Então cuidado com essas algemas que nos prendem alguns comportamentos sem que a gente pare. Imagina quem tem toque, você vai conseguir deixar esse quadro torto ali. Peraí. Dá para mudar aqui? Não, né? A gente vê um quadrinho torto, vai no consultório médico, fica olhando para você. Está ajeitado aqui. Então é só para ver que a gente tem traços com muita facilidade e às vezes são mais comprometidos. Outra coisa que a gente nota é tristeza. A pessoa pode estar triste, não está deprimida. Às vezes eu estou triste. Alguém que gostava muito, o Papai do Céu levou, a gente passa um momento triste. Se eu me fixo nisso, pode ser um pouco mais complicado. Pode até virar uma depressão. Mas a tristeza, a melancolia são passos anteriores a um estado mais adiantado que pode chegar depois de uma depressão. Entender os mecanismos. Por que eu estou triste? Ter com quem conversar, porque às vezes sozinho as ideias ficam sempre as mesmas. Eu vejo sempre do mesmo jeito. Então é muito complicado a gente poder sair disso. A tristeza, esse desenho é bem legal, né? Tem vários personagens que fazem as figuras dos nossos sentimentos. Pode chorar. Não pode chorar. Lógico que pode. Só não pode virar desespero. Chora o tempo inteiro. Mas uma lágrimazinha que escorre, quando o sentimento aflora, ele pode chorar de alegria. De rever pessoas, de poder dar um abraço, de se sentir bem. É muito gostoso. Então, como a gente lida com isso também é muito importante. Outra coisa que a gente percebe é o pessimismo das pessoas. Ó céus, ó vida, ó azar. O rádio é o protagonista clássico do pessimista crônico, né? O cara está na linha lá, tô mais pro negativo, viu, gente? E nem estou vendo que eu estou indo para lá, mas eu estou mais pro negativo, eu não estou bem, né? Sente que tem uma pedra em cima, não vai. Que a chuvinha só cai em você, a trovoada vai sempre em você. Eu estou tão fixado nisso que quando vem uma coisa boa eu nem contabilizo. Eu falo, não, mas daqui a pouco vem um negócio ruim. Eu sei.
A vida está uma beleza, mas você não aproveita não, porque daqui a pouco vira o barco e aí a coisa fica muito ruim. Falei, gente, quanto tempo para virar o barco? Ah, umas 2 semanas vira. Então aproveita uma semana e meia, vai ser muito bom. E quando virar o barco, você desvira e vai para frente. Vai a nado, faz um monte de coisa. Essa história de querer controlar tudo é muito complicado. Aquele teste de controle da mente aqui, tá vendo? Aquelas cartinhas que a gente usa para fazer esses testes, né? Então, vou pegar as cartinhas aqui. Essas são fundos vermelhos e essas são fundos escuros. Vamos lá. Você quer que eu fique com os fundos vermelhos ou os escuros? Qual que você quer? Vermelho. Vermelho comigo? Pode ficar com essa. Vou embaralhar as minhas. E vou colocar em uma ordem aqui. Aqui eu tenho os números de 1, 2, 3, 4. Ok? Vou colocar numa ordem aleatória. Essa aqui eu vou colocar aqui. Essa aqui. Essa aqui vou colocar aqui. E essa aqui vou colocar aqui. Agora você vai me dar uma carta virada ao contrário, sem você ver isso. Baralha. E sem ver a carta, você vai me dar uma carta e vai escolher 1, 2, 3, 4 para colocar a carta. Que número? 3. 3, aqui embaixo. Isso. 3. Outra. Qual número? 1. 1. Essa? 4. 4. Aqui embaixo. 4. Essa? 1. Sobrou 1, né? 1 ou 2? 2, né? 2. Círculo no 2. Muito bem. Vocês lembram que eu coloquei as cartas desse lado? Pode sentar, obrigado. Lembram? Antes dela colocar na ordem dela. A gente gostaria de ter as coisas mais organizadas assim, né? Que a gente pudesse prever onde as pessoas vão colocar as coisas, acertar os problemas dos outros antes de acontecer. Mas não é tão simples assim. Então, nem sempre vai se ter todas as fórmulas do mundo para fazer isso. Então, é bem legal que a gente possa entender o tempo de cada um, o auxílio que precisa dar, e o que é muito importante, não tenha vergonha de pedir auxílio. Tanto em casa, para alguém que possa te ajudar. O nosso orgulho não deixa. O que vão falar de mim? Vão pensar que eu sou doido. Não só pensar, todo mundo já sabe, né? Então, não fica muito... Quando você já começa a dar risada de você, deixa quieto, porque aí não tem muita preocupação em relação aos outros, né? Estresse. Estresse hoje em dia é um negócio que está muito prevalente, né? 500 coisas para fazer, o tempo, os relatórios, o celular, computador, e a pessoa vai ficando numa correria, muitas vezes desnecessária. A gente não consegue colocar um limite para isso, né? E esse estresse, ó, o cara está fuzilando ali, ó. O cara compreende. Bom dia por quê? Né? Já começa, desde o ambiente de trabalho, em casa, já dá uma confusão danada. Se irrita que o computador saiu do ar, né? Ou então perdeu o arquivo que estava escrevendo. Vai resolver o que você ficar bravo? Desabafou, acabou. Faz o arquivo de novo. Ah, mas não tem... Faz, meu. Vai morrer por causa disso? Então, esses valores que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? A gente tem umas pastas que a gente guarda as coisas, e quando perde a pasta, nossa, perdi. Às vezes não faz diferença nenhuma você também. A não ser aquele... Ah, tem umas coisas que eu tenho que guardar aqui, você nunca mais pega. Não sei porque está guardando aqui também, né? Mas vai que um dia serve, né? Então, imagina quanta tralha que a gente tem, às vezes, necessária. Não só materialmente, mas também dentro da nossa cuca. Começa a cair cabelo, aí começa a desesperar, né? Aí tem até uma receita muito boa e é muito eficiente para reduzir a queda de cabelo. Vocês vão falar que não deu muito certo comigo, claro, mas é cientificamente provado. Para reduzir a queda de cabelo, pode tomar banho de joelho. A queda é bem menor, viu, gente? Porque ela não fica tão alta e tem uma sensação que ela diminui bastante a queda. Agora, realmente, o que para a queda de cabelo é o chão. O fio cai lá e para ali, é uma coisa muito tranquila. Esse é um antídoto maravilhoso para os nossos problemas de cuca. Ou seja,
sorria mais. Permita dar risada. Até mesmo aqui a gente vê várias cabeças brilhantes aqui na plateia, né? A gente brinca que a única hora que o careca leva uma vantagem é quando você fala que Deus fez algumas cabeças perfeitas e no resto ele voltou cabelo, né? Mas então nós carecas aqui nos sentimos mais à vontade com essa situação. E o estresse tem toda uma razão para isso. Pode ser um mecanismo, uma ameaça externa, está tendo um assalto no carro na sua frente, um tiroteio, e é muito clara a questão do estresse. Mas ele pode ter também uma ameaça interna. Essas são menos conscientes, tem a ver com a nossa cuca. Receio de não alcançar um objetivo que você colocou. Dá uma sensação de frustração. Eu queria trocar de carro no final do ano. Mas não está dando. Dá para ser no ano que vem? Mas eu falei que ia ser esse ano. Você falou para quem? Para você mesmo. Então muda isso. Aí eu fico angustiado porque eu não cumpri a meta comigo mesmo. Olha que coisa horrorosa. Que eu vou fazer o regime e ia perder 50 quilos. Que idade você tem? 20? Que tal perder 1 quilo por ano? Mas 1 quilo por ano vai morrer magrinho, meu. Você com 20 anos, 50 quilos. É um negócio bem interessante. Então, veja como você coloca a sua meta e como você lida com isso. Ideias e sentimentos proibidos, de culpa, né? Então, isso é muito comum, esse sentimento de culpa, quando você tem algumas coisas, questões religiosas, estão muito envolvidas nisso. E na adequação de estímulo. Tem muito estímulo, não tem nada. O cara aposentou, vestiu pijama, aí fica chato pra caramba, porque tem tempo sobrando. Tá sujo aqui, né? O quadro tá torto, tá com pó. E aí começa a achar um monte de pelo em ovo e as pessoas vão ficando muito irritadas com isso. Medos, fobias, né? Tem gente que tem fobia de aranha, morre de medo de algumas coisas, que pode ter sido aprendido nessa ou na outra. A criança, quando nasce, não tem tanto medo assim, não. Praticamente não tem. Vê uma baratinha andando, vai lá engatinhando, pega a costa da gengiva com a patinha, tem aquela serrinha, e ela estala, é gostosa, crack, né? Faz aquele negócio, sai um visguinho assim na boca. E aí, mas quando vê a barata, às vezes os pais, barata, chama o outro para matar a barata, aquela confusão toda. Então a criança, quando vê a barata, parece que, nossa, já começa a chorar antes de... Por quê? Porque teve uma sensação muito ruim na formação, ou teve um desprazer de lidar com a barata. Nunca vi a barata mordendo alguém, assim, né? Mas ela voa, acha que está voando em cima de mim, né? O apavoramento é tanto que você acha que é sempre com você. E as fobias podem ter causas nessa passagem e podem ter causas em passadas anteriores. Tem gente que tem fobia de palhaço, de trovão, de cobra, de seringa, que às vezes vai tomar injeção, né? Então tem um monte de coisa que pode estar lá atrás da nossa cuca. E a fobia também é outro transtorno do nosso equilíbrio mental que a gente precisa tentar ver. A depressão, que hoje em dia está todo mundo falando, tem várias causas importantes. Dentre elas, causas genéticas, neuroquímicas, sociais, psicológicas, espirituais também. É aquela sensação que a gente não tem vontade de fazer nada, vai se fechando, cada vez quer ficar na minha cama, no meu cantinho, no meu quarto, não quero sair para lado nenhum, quero ficar aqui, não liga para mim, e aí você fica ali, e para sair é difícil, gente, precisa de uma ajuda, precisa que alguém vá, vamos sair, não quero, vamos, nem sempre para dar uma volta na calçada e volta. E aí vai. Eu já contei para vocês algumas vezes, vou repetir, porque alguns não ouviram, que existem algumas maneiras de você auxiliar, além da medicação que ajuda. Mas é a história do coelhinho. O coelhinho teve um trauma muito grande, foi ameaçado, ele correu para a toca e não queria sair de jeito nenhum da toca. E os amigos falaram, sai coelhinho! Não. Sai coelhinho! Não, coelhinho, sai! Aí, de tanto encher, ele ia até a porta, olhava, estalava um galho, ele escondia de novo. Sai com ele. Depois de muito tempo ele vinha, aí não tinha barulho, ele ficava sempre rondando a toca, né? Porque qualquer coisa voltava para a toca, né? Então, isso, até conseguir sair, ele vai pegando confiança, vai andando em volta da toca, daqui a pouco ele consegue ir mais longe, até que ele consegue se libertar e vai para frente. Essa é uma maneira que progressivamente você vai. E tem outra maneira, fala, sai coelhinho. Não quer, sai coelhinho, o coelho sai, você mete o pé na toca, quebra a toca dele. E agora não dá para voltar, vai para frente, né? É um método um pouco traumático, mas é outro negócio. Saiu da toca, acabou sua toca. E agora? Agora vai viver. Não tem toca para voltar. Então é uma maneira que não é das mais adequadas, mas às vezes um tranquinho vai bem, viu? Gente, o tranco e o tropeção é tão interessante que você anda mais rápido. Já notaram isso? Tropeçou, vai,
Já andou uns passinhos mais rápido que você estava antes. Então não reclama dos trancos não, nem dos tropeções. Faz parte do nosso aprendizado, ajuda muito. Depressão tem duas variáveis importantes, a vaidade e o orgulho. A pessoa não quer pedir ajuda, ela conta do tempo que eu era o representante da firma tal, o tempo que eu fazia aquilo, quando eu tinha aquilo outro, e aí você fica falando do tempo que eu era. E o que você está fazendo agora? Agora não, agora também não vale a pena, né? A pessoa é tudo grosso, ninguém joga como eu jogava, ninguém trabalha como eu queria. Não, trabalha bem melhor. Né? Você pega no tempo do Pelé, que é um excelente atleta, corria por partida em torno de 5 quilômetros. Hoje os jogadores correm 11. É um pouquinho diferente do que já foi lá atrás. Então, são ritmos diferentes, são empenhos diferentes, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e trabalhar. Esses dois pilares são muito complicados para a nossa vida. Não é só vaidade física, é vaidade do posto que eu tinha, até mesmo a física. A pessoa começa a envelhecer. Eu tenho uma senhora, paciente muito simpática, que ela fez uma operação da catarata, e eu perguntei para ela, você gostou da operação? Ficou boa? Ela falou, a operação não gostei não. Mas só está enxergando bem? Estou enxergando muito bem. Por que só não gostou? Estou vendo um monte de ruga que eu não via antes. Então, a cirurgia foi boa, mas por outro lado ela percebeu algumas outras coisas que antes a vista não deixava. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Outro transtorno é a bipolaridade. O indivíduo às vezes está numa fase muito ativa, chamada fase de mania, alegre, vai para a festa, não quer nem dormir, e depois ele passa por um período de uma depressão danada. Então, são chamados bipolares. Uma hora em fase muito animada e outra hora na fase muito triste. Então, tudo isso é interessante para a gente ver como lidar com isso. O que o pessoal usa nessa hora também são os estabilizadores de humor. Porque a tendência, às vezes, a gente corrigir deslizes, não nesse caso, mas até mesmo na nossa ansiedade, você tem uma gangorra. Aí você vem para cá, e a gangorra, oi, você corre para o outro lado. Aí, oi, aí vai para o outro lado de novo. Né? Então, você fica o tempo inteiro correndo para lá e para cá, quando o equilíbrio está no meio. Você passou pelo equilíbrio várias vezes. Mas a minha corrida era tanta de consertar para o outro lado que eu passava do ponto da gangorra. Se eu fosse aos poucos me aproximando, cada vez correndo menos, vai chegar uma hora que eu chego no equilíbrio. Só que a gente não tem paciência nessa hora e vai direto. Então isso é uma coisa que incomoda bastante, as pessoas têm dificuldades, às vezes vai só pela fase da depressão, às vezes pela fase da mania. O que mais as pessoas procuram é na fase depressiva, porque você se sente muito mal, tem risco de suicídio, é bem chato. E na fase da mania ninguém procura ajuda, porque está muito pilhado, fazendo um monte de coisa, se sentindo útil, mas também precisa de auxílio nessa hora também. Então são vários distúrbios que a gente pode ter. E agora começou a piorar. Aquilo que a gente tinha como neurose, que era uma sensação que eu posso controlar, você passa por uma coisa chamada psicose, em que você já não tem o controle, você acredita nisso. Então você está vendo um monstro para todo lado, realmente você percebe isso e vê. Sua imagem fica toda cheia de fragmentos, você não se reconhece muitas vezes. Muita gente fala que tem uma importância grande também da influência espiritual, tem também, mas não é só isso. Às vezes esses conflitos mal resolvidos vão se agravando e pode chegar num ponto de descompensação maior. Como ajudar? Então agora vamos para a fase, já deixei todo mundo angustiado, falei assim, miserável, vem aqui, fala só desgraça para a gente, e como é que conserta isso aqui? Deixou os últimos 10 minutos para falar o que faz. Por que não falou a manhã inteira? Na verdade nós já estamos falando. É que a gente às vezes não percebe. Nos comentários, nas brincadeiras, leva a gente a refletir. E quando você reflete, você está revendo o seu porão, o seu alicerce, como as coisas funcionam lá para dentro. Então vamos lá. Como ajudar? Primeiro você pode interromper um processo. Não é porque o dominó vai cair, você vai deixar cair toda até a última peça. Não vai cair mais, para aqui. Não, para. Está muito ruim, dá uma parada, revê, reprograma. Se eu quiser derrubar depois, eu derrubo, mas essa escolha vai ser minha. Reassume a sua vida, reassume a rédea de você mesmo. Não delegue isso para, se o fulano mudar, eu melhoro. Para. Se o fulano morrer, o que eu faço? Acho que mudou, melhorei. Então, às vezes não. Então, veja só, o que a gente pode fazer? Interrompe, reassume, qual é minha parte nisso? Como eu posso me corrigir nisso?
Como eu posso fazer da melhor maneira possível? Qual é o melhor equilíbrio entre a minha cuca e meu coração? O meu sentimento e minha razão? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente pode fazer esse equilíbrio de uma maneira que desliga, realmente desliga? E a energia melhora, a gente se sente mais, porque às vezes a gente tem um estímulo do coração, mas racionalmente a gente fala, não posso. Por que você não sai brincando com as crianças, rola no chão? Ficar rolando no chão? Olha a minha idade, não tem problema. Se não doer a sua coluna, se aguentar o tranco, faz bagunça, gente. Lembra da brincadeira que educa lá atrás? Uma brincadeira de presença é melhor do que assiste aí a TVzinha. Hoje você vai no restaurante, a criançada fica vendo lá a galinha pintadinha, né? Que aí fica quieto. Aí você hipnotiza o moleque lá na Peppa Pig, né? E aí Peppa Pig, vocês já assistiram Peppa Pig? É um desserviço para a criança aqui, né? Birrenta, joga no chão, né? A gente não pode falar muito que a nossa infância também usou umas coisas esquisitas, né? Tom e Jerry, aquele rato é horroroso. Ele apronta, outro só leva piu-piu e frajola. Coitado do gato, o piu-piu é um sacana, né, gente? Ele só apronta e o outro que leva a breca. Então a gente vai vendo um monte de coisa e achava aquele engraçadinho. E como ele era bonitinho, você torcia para ele. Então a gente também não pode reclamar muito, que a nossa geração é meio atrapalhada também. Mas vamos lá. É o que a gente tem e a gente sobrevive. Cuidado com engolir sapo demais, né? A pessoa começa a engolir sapo, não quer contar para ninguém. Pode ter maneiras educadas de falar isso e você não pode sofrer, não precisa sofrer tanto. Cuidado como você compensa as suas ansiedades com a boca, comendo que nem um maluco, né? Aí chega aquele doce, aquele brigadeiro, né? Aquele bolo, e aí você vai lá e não consegue comer um pedacinho, você come um pedação, né? Mas eu não como nada, só quando me dá os 5 minutos. E quando dá os 5 minutos? Cada meia hora, mais ou menos. Aí não tem jeito. Depois reclama, fica com raiva que ganhou peso. Mas quem colocou o peso lá dentro? Não, eu sei. Eu respiro, eu engordo, não é possível, né? A gente sempre sabe que é bem difícil mesmo lidar com um monte de coisas que a gente precisa fazer. Tem gente que compensa de outro jeito, com a bebida. Que no início fica alegre, mas depois fica triste pra caramba. Porque vai criando um monte de outras dependências e um monte de convivências muito difíceis e atrapalhadas ao nosso redor. E sempre que a gente fala de bebida, tem um alerta que diz o seguinte, besteira aqui, se for beber, não dirija, tá certo? É melhor, o guarda está orientando ali e você vai fazendo umas coisas. Acordar. Gente, é muito bom se acordar daquela espreguiçada, afinal de contas você acabou de descansar. Tem gente que já reclama quando acorda. Despertadora, bata na soneca, né? Tem mais não sei quantos minutos, fica negociando com o despertador. O cachorro, a gente fala que espreguiça, o gato espreguiça, a gente deve se levantar, respira, já arruma a cama, para não ter que voltar nela. Porque senão aquele negócio da caminha quente, né? Hoje é domingo, né? Até mais tarde, então já vai, já arruma, já abre a janela, está chovendo, abre a janela, respira. Quando o computador está dando pau, o que os técnicos falam para a gente? Desliga e liga novamente. Olha que beleza, né? Parece mecânico, né? O carro enguiçou, tem combustível? Aí sempre pergunta aquelas coisas bem óbvias assim. Mas desliga e liga. Toda noite a gente desliga e liga. Nosso sistema dá uma retomada, você tem chance de acordar bem melhor no dia seguinte. Agora, como é que eu vou dormir? Pensando num monte de coisa da manhã? Assistindo aquele filme que tem que assistir atrás da poltrona, porque é tanto tiro, que você é obrigado a assistir atrás, porque vai que sobra um lá, né? E aí escorre aquele sangue, assim, esguicha, né? Um monte de coisa esquisita. Então é só para ver o que a gente tem feito para melhorar ao levantar. Então, despertar, respirar, agradecer Papai do Céu por mais um dia. Você tem cama para dormir, tem lugar para comer alguma coisinha, nem que seja um pãozinho duro, não tem importância, tem lá. Rói ele, mas tem. Né? E se não tiver um copo d'água e fala, beleza, melhor que nada. E vamos para frente. Alguma atividade física é bom, não precisa ser radical, mas você pode fazer alguma coisa no sentido de movimentar a carcaça, porque a gente vai viver com ela e ela é o transporte do seu espíritozinho. Então, cuida bem da carcaça que vale a pena. Seria ótimo se a gente pudesse fazer uma faxina no nosso cérebro das más lembranças.
Mas as más lembranças também nos autorizam a pensar melhor antes de fazer. Então, é interessante limpar os pensamentos ruins, realmente não ficar fixado neles, mas procure preencher com coisas melhores. A tristeza pode sobrevoar sua cabeça, mas não deixe ela fazer ninho, não. Porque ficar triste crônico é chato para você e quem está ao seu redor. Então, você pode dar uma modificada nessa sensação. Remédios podem ajudar. Durante um tempo você usa, mas só que um tempo você pode gerar uma dependência grande disso. Tem momentos que não dá, vai ter que tomar o remédio, usar certinho, momentos de muita dificuldade, vai precisar de uma moletazinha. Mas sempre que possível, não deixe de fazer a outra parte, que é mudar o comportamento, as suas atitudes, um monte de coisas. Paciência, atenção, carinho ajudam muito. Então vamos ver aqui. As pessoas vão se encontrando. Aqui tem um lencinho, que cor? Aqui um lencinho. E aqui um lencinho verde. A gente acha que já sabe o que o outro quer, já fala antes, não deixa a pessoa falar o que ela quer, né? E a gente, eu dou muita atenção para ele, já sei, você quer isso aqui, né? Toma, leva, menos trabalho. Dá o tempo da pessoa poder falar e tudo mais. Às vezes a pessoa dá o tempo, uma pessoa está hipnotizada na TV, no celular, e a gente fala, eu quero que olhe para mim. Mas a pessoa pode estar prestando atenção. Então é questão de conversar mais um pouquinho. Quando você junta pessoas de uma família ou no trabalho, você tem aqui umas arestas e tem um nó. Mais arestas e mais nó. E quanto mais gente você colocar aqui, mais enrosca. Então veja só, o que a gente gostaria é colocar um tempero diferente aqui. E esse tempero diferente pode fazer toda a diferença do mundo. E aí você deixa com menos nós, com menos arestas, né? A vida corre melhor, enrosca menos, espeta menos quem está ao seu redor. E o que é mais legal, você descobrir que nós somos todos juntos. Fazemos parte de uma família muito mais ampla do que a gente imagina. E essa família ampla, a gente pode fazer umas coisas bem legais. Veja só, cada um tem as suas peculiaridades. Aos poucos a gente pode ir se transformando. E transformando de um jeito bem legal. Muitas vezes nos tornamos muito rígidos com as nossas coisas. Eu sou assim, não vou mudar, né? Então a gente começa a ser muito rigoroso com as nossas coisas. Seja um pouquinho mais flexível. Aqui a rigidez é grande, mas podemos tentar deixar menos rígido. Quem sabe menos rígido, podemos ter uma vida melhor, mas nós somos um pouco complicados com as nossas coisas. Voltamos com as mesmas manias que nós tínhamos, com as mesmas dificuldades.
para mudar isso, precisa de um certo esforço. E esse esforço, às vezes, é bem difícil. E aí você consegue dobrar um pouco o orgulho, o joelho, as vaidades. E com isso você consegue enxergar uma maneira melhor de viver. E você não, com isso, não é porque você perdeu a sua identidade, nem seu jeito de ser. Você continua com todo esse esforço do mundo para continuar se mantendo inteiro e íntegro como você é. Ok? Então é bem legal você ter uma certa flexibilidade, manter um pouco do que você é, de como você vive as suas coisas. Nós temos aqui algumas situações que as pessoas vivenciam. As notícias e os palpites. Você vai com essa roupa lá, não combina. Para domingo de manhã não tem nada a ver. E a pessoa começa a abrir mão das coisas que ela acredita. Você vai cantar, você é muito desafinado, cara. Se até no parabéns a você, você desafina, não é legal. Se fosse você, não cantava, não. E a pessoa vai abrindo mão das coisas que ela fazia, que ela acreditava, que ela vivenciava. Você não tem jeito para dançar, não. Você é muito desengonçado. E a pessoa vai deixando de fazer um monte de coisas que ela gostava, porque o fulano não gosta, porque vai pegar mal, o que vão falar de mim, né? E a gente vai ficando assim, ó, uma colcha de retalhos. E assim fica a nossa vida, cheia de pedacinhos para lá, para cá, você fica sem uma sensação muito ruim. Portanto, a sugestão é que você só mude efetivamente de atitude se você estiver muito convencido disso. Se estiver bem convencido disso, é bem provável que você vá aos poucos tentando restituir aquelas partes que não estão tão boas, né? Que a gente continue mantendo a nossa maneira de ser. Cola os pedacinhos todos aqui, senão vai ficar faltando pedaços. Isso. Tem alguém gripado aí? Não, que a gente possa fazer isso, colar cada pedacinho para ficar bonitinho. E quando você cola, você vê que a pessoa pode manter a sua integridade. Como a gente estava. Mesmo que tenha que colar os pedacinhos. Às vezes a gente está em caco. Pega os pedacinhos, ajeita, construa, cole, faça diferente. A vida da gente pode, muitas vezes, não ficar tão boa. Bonita, adequada. A gente procura dentro de cada um o que cada um tem de melhor para dar. As suas dificuldades, a sua maneira de se adaptar. Mas as pessoas às vezes não estão nada bem. Estou tão vazio, não sinto disposição para nada. E aí você fala, você já tentou tirar de dentro de você o que cada um tem de melhor? Porque se você fizer isso, é bem provável que você consiga ver dentro de você um monte de coisas legais, coisas boas. Você pode até brilhar um pouco mais, ser mais agradável. Mas a pessoa fala, não, mas depois, ó, fica tudo vazio. Eu falei, tenta de novo. Quando você vai tentando, você vai vendo que as coisas vão ficando bem mais fáceis de acontecer. E até maiores. Você vai pegando o jeito e vai ficando bem mais fácil você fazer suas coisas. Então, o nosso buquezinho aqui, que está lá bonito, harmonioso, com os problemas da vida, a gente começa a perder um pouco da nossa vitalidade, da beleza. Com as nossas preocupações excessivas, vai perdendo as esperanças de crescer novamente. E a única esperança que a gente tem é que essa única florzinha possa fazer renascer o nosso buquê. Mas às vezes as coisas estão muito ruins. E a única esperança que a gente tinha vai embora. E a gente fica muito desesperançoso com muita coisa. Esse buquê eu costumo usar das pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia, que ficam carecas, aí você conversa um pouquinho da careca que pode ser retomada com o tempo.
e ter persistência no que faz. Se você pegar aqui um lencinho e colocar aqui, é bem provável que a gente talvez consiga, aos poucos. Você vê que às vezes é difícil, não é tão fácil. Mas mesmo quando não é difícil, você deve fazer o quê? Persistir. Porque a persistência não é teimosia, é diferente ser persistente e ser teimoso, né? Tem gente que consegue ser teimoso, tem gente que consegue ser mais persistente. Então que a gente possa fazer o quê? Aos pouquinhos, voltar a ter a oportunidade de ter seu brilho. Mas as pessoas, mas não está igual. Ainda bem, você tem chance de aprender e mudar. E pode mudar para melhor. Mas e aquele azulzinho que eu gostava que não tem aí? Tá bom. Espera. Você já consertou a primeira parte. Tenta depois, ó. Pega o azulzinho, coloca lá. Pode colocar um lenço para enfeitar você, né? Pode botar aquele lenço de dor de dente. Pode colocar o azul para enfeitar o buquê. Por que não? Enfeita aqui e boa, né? E a gente pode aos pouquinhos. Você pode me ajudar? Poder puxar o lencinho, por favor? Puxa, obrigado. Olha só. Voltar a ter o brilho que talvez você não tivesse com tanta vigor que você tinha antes. Então, essas são as maneiras que a gente tem de lidar com as nossas dificuldades. Como? Enfrentando, indo adiante, tendo a oportunidade. Acabei de fazer uma mágica e sumi com um passador de slide. Olha só que beleza, achei. Cuidado com algumas coisas. As preocupações excessivas, os medos excessivos, as raivas, a ansiedade, são venenos potentes que fazem com que as pessoas acabem minguando e se destruindo. Drena suas energias. Então, muito cuidado onde você coloca seu foco, onde você coloca a sua vida. Feliz não é aquele que tem muito, e sim que valoriza tudo que tem. Se você olhar com muito carinho para essa foto, vocês vão ver o casal, com um ar até sorridente. Alguns filhos e netos e o cachorro. O cobertor é curto, mas cabe para todo mundo. E pelo jeito tem goteira. Mas mesmo assim eles estão dormindo tranquilos. E tem uma expressão de felicidade. Muita gente tem conforto maior e nem sempre passa pela mesma felicidade. Então a questão não é só o que se tem, mas é como se valoriza as coisas que nós temos, que são nos emprestadas durante um tempo, e ter ciência disso é muito legal. Pensar diferente. Pense diferente para sair de situações complexas, procure auxílio, ajuda muito. Então isso é muito bacana você poder fazer. Nunca desista, né? Lute bastante pelas coisas que você acredita, né? Até mesmo para a sua sobrevivência, né? Então, você poder se empenhar e lutar para você modificar, vale muito a pena e é muito legal você poder não desistir das coisas que podem acontecer com a sua vida. Aqui, algum tempo atrás, na outra palestra, eu tinha falado um pouquinho do irmãozinho espiritual que me contou, me fez uma sabatina, muito querido, é o médico do plano de lá. E quando eu contei isso numa palestra, o pessoal acabou pegando esse trecho e falando que viram numa palestra minha o texto dos girassóis. E digo que o mérito não é meu, é desse irmãozinho da espiritualidade, porque a gente aqui é quase nada. Eu tive a oportunidade, eu sempre falo isso, de conversar com o Chico Xavier, ele me falou que toda vez que eu tivesse uma boa ideia, porque os alunos falam que quando você didaticamente dá uns exemplos legais, então se você tiver uma boa ideia, fique tranquila que não é sua. É o famoso baixa a bola aí, né? Só que ele é muito educado, né? Foi muito amoroso na forma de falar. Mas a gente começa a encher muito o ego, perigoso. Queda de ego grande dá fratura exposta. Faz um espatifo só. Então vamos lá, vou contar para vocês de novo essa historinha que eu achei que é bonitinha para a gente pensar. E tem a ver com a saúde mental também. O girassol chama-se girassol porque ele vira para onde o sol nasce, acompanha o sol durante o dia e se vira para onde o sol se põe. Por isso que é chamado de girassol. Ele faz um movimento dessa torção
acompanhando os raios solares. Esse irmão muito carinhoso e gentil me perguntou qual que era a semelhança do girassol e a espiritualidade. Eu falei que ambos buscam a luz, ambos buscam iluminar-se, se sentir melhor, mais próximo da energia de criação. Ele gostou da resposta, falou, boa resposta. Mas ele sempre vai mais além, perguntou, e quando não tem sol? Aí, eu com a minha ignorância toda, respondi da seguinte maneira. Quando não tem sol, ele murcha. E ele, muito generoso, você nunca viu uma plantação de girassol, né? Já vi girassol em vaso, já tive também, mas plantação assim, grandona, plantação de girassol, não tenho não. Então ele me contou o seguinte, quando não tem sol, períodos de trevas, escuridão, chuva, um girassol se volta para o outro. E com isso consegue manter as energias por muito tempo. Nos momentos escuros, difíceis, tempestuosos da sua vida, em vez de buscar o isolamento, busque aproximar-se dos outros. Um auxiliando ao outro, o fardo não é tão pesado. Essas energias fazem com que nós possamos nos revigorar. E ter a oportunidade de auxiliar a um, na verdade, estamos auxiliando a nós mesmos. Então, que a gente possa fazer isso com mais vezes. Um sorriso, uma atenção, pode fazer toda a diferença. E aquele girassol que estava tão cabisbaixo já não se encontra tão assim. Os momentos difíceis, sombrios e escuros, eles passam. Assim como os momentos alegres também passam. Então a gente deve tentar viver cada momento muito especial, como se fosse o seu único momento, de ter a oportunidade de auxiliar quem passa ao seu redor. Que a gente tenha mais esperanças, mais carinho, mais amor uns com os outros e que as coisas fluam de uma forma muito tranquila, muito amorosa e gostosa. Para terminar, todo tratamento médico é importante, mas as nossas sintonias também. De acordo com a minha sintonia, quem me cerca? Que tipo de irmãozinhos estão ao meu redor? Aqueles que se identificam com o meu estado. Porque ele fala, nossa, está que nem eu. Se eu ficar perto dele, eu descubro também como é que eu curo, ou como é que eu melhoro. E aí fica aquela pleiade ao nosso redor, de acordo com a nossa sintonia. Não é castigo, não é nada demais. É só questão de sintonia. Então está aí. E como é que a gente pode auxiliar de outras maneiras? Quando a gente nunca está sozinho. Nós temos os nossos mentores, nossos anjos da guarda, nossos irmãos que estão sempre tentando fazer com que a gente tenha um tipo de acolhimento. Acolhimento esse, nos momentos de desespero, também não estamos sozinhos. Só que a nossa sintonia não consegue ligar. É como eu tenho um rádio desligado. Mas bota tal emissora que vai pegar, mas não quero ligar. E aí como é que eu consegui falar? Às vezes eu falo por terceiros. Já que seu rádio está desligado, passa o andarilho de rua e te fala uma coisa, da onde saiu isso? E tem a ver com aquela sensação que você precisava naquele momento. Já que o rádio estava ligado, mandei via alto-falante. E às vezes pode ser um anãozinho, pode ser um baixo-falante também, não precisa ser um alto-falante. Então, várias coisas podem ajudar a gente a nos repensar. Até uma criancinha também é um baixinho falante. No tratamento também, dos prendimentos do sono, muitas vezes somos levados pela espiritualidade para rever, possivelmente arestas que deixamos no passado, quando essa gênese ocorre fora dessa existência de hoje. Então, são maneiras que a gente pode auxiliar. Existe também aquela sensação que muita gente utiliza da água fluidificada, né? De colocar a aguinha na cabeceira, pedir para o Pai do Céu que energize aquela água com as melhores coisas que você precisar e tomar pela manhã. Bom pensamento, coração aberto, isso seguramente vai ser auxiliado também. E existem outros tipos de tratamento, como algumas sessões, né, que existe aqui os médios que estão na mesa, algumas entidades que se manifestam através deles, os médios podem usar a fala para expressar, a mão escrevendo, e aqui nós temos os orientadores que estão também intuídos pelos seus mentores, dialogando com esses irmãozinhos que muitas vezes não sabem o estado que se encontram,
Ou então, por que essa perseguição é tão crônica entre um e outro? E quando esclarecidos sobre isso, acabam tendo um outro rumo e também são submetidos a tratamento num outro plano. Então, é assim que funcionam os tratamentos espirituais de uma forma geral. O que acontece é que não adianta fazer isso e continuar na mesma sintonia, fazendo as mesmas coisas. Então, ele não vai fazer com que você mude o seu comportamento. São apoios importantes, mas você tem que fazer a sua parte. Jesus, quando fazia suas curas, sempre falava, sua fé lhe curou. Vá em paz e não erre mais. Então ele não falava, eu curei você. Vou fazer um tratamento bom lá que fico bom, né? Não é bem assim. É um apoio importante, mas a sua parte é fundamental para que isso vá adiante. Para encerrar, vamos encerrar com um pedido. E esse pedido, eu vou precisar de todos vocês me ajudando, porque é uma coisa que a gente vai fazer bem legal. Como vocês vão me ajudar? Vocês vão me ajudar projetando aqui na sala sentimentos muito bons, de amor, de carinho, de tolerância. Da nossa mente e dos nossos corações, vamos deixar emanar com as pessoas que nós amamos, aqueles que nós gostamos muito, aqueles que muitas vezes já não estão no plano aqui com a gente, pode estar já no plano espiritual, que possam receber essas energias. Vamos deixar bem gostoso, o ambiente com muito carinho, com muito amor, deixar nossas mágoas, nossas raivas de longe e tentar preencher esse ambiente com isso. Ao fazer isso, nossos corações e nosso interior também vai se beneficiando dessas energias boas. Energias de saúde, de paciência, de compreensão, de tolerância. Desfrutemos um pouco dessa energia gostosa, que nos iguala. Quem estava com um pouco mais, doa para quem está precisando um pouco mais, e esse equilíbrio, porque tanto o excesso quanto a falta também são prejudiciais. E o equilíbrio, a convivência nos auxilia muito a ter tranquilidade. Agora, já que estamos desfrutando disso de uma forma muito gostosa, que possamos levar essas energias também para os nossos familiares, mesmo os que estão distantes, os que estão mais próximos, que possa envolvê-los também com a mesma serenidade, com a mesma energia, com o mesmo amor. Já que a energia é tanta e tão boa, que a gente possa estender também para os necessitados, nos hospitais, nos asilos, nas casas de contenção, aqueles que não têm quem olhe por eles, que possam receber essas energias, que doadas por nós e amplificada pelo plano espiritual, pode percorrer numa velocidade estonteante e ir a rincões muito distantes. E que nesse momento essas pessoas possam sentir assim uma sensação de a vida vale a pena. Que bom que ainda existe esperança. E que isso possa se alargar por todo o nosso país e mais além, por todo o nosso globo terrestre. Que possamos ter mais serenidade, podemos ter vibrações mais amorosas, que possamos criticar menos, julgar muito menos. Cuidado ao vincular suas mensagens, seus pensamentos. Não repita as coisas sem refletir e sem filtrar. Em nome, às vezes, da graça, do cômico e do irônico, causamos alguns transtornos emocionais nas pessoas que se magoam com os nossos dizeres ou com os nossos comentários. Filtremos, então, um pouco melhor. Irradiando coisas boas, seguramente você também estará envolto por elas. Que todos tenham um excelente domingo, uma excelente semana, uma excelente vida, com a saúde que lhe é possível, destinada por uma série de fatores que alguns você corrige e outros você aprende a conviver com sabedoria, em vez de reclamar da situação que momentaneamente passamos. Que Papai do Céu abençoe a todos vocês, aos seus lares e todos os seus corações.
E muito obrigado da presença de todos nessa manhã e da oportunidade da Casa de Jesus de me convidar para estar com vocês aqui. Beijão no coração de vocês.